Olá, boa noite. Alimentos de uma escola municipal jogados no lixo em Sinop. Ainda que seja uma situação passada e pontual, trago para todo o estado para reforçar ao eleitor que a corrida pelas prefeituras já começaram. Daqui em diante, preste muito mais atenção aos fatos. Na maior cidade do norte de Mato Grosso, uma escola municipal desprezou pacotes de macarrão. Eles foram parar, sabe aonde? No lixo. A desculpa é que tinham carunchos. O que deve estar carunchado é o capricho de quem fez isso e de quem é responsável por esse funcionário. Por outro lado, o município se esforça para oferecer boa merenda ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, procura comprar alimentos de produtores locais na forma como manda a lei. Eu não estou botando panos quentes, só quero chamar a sua atenção, independentemente da cidade onde você mora, para dizer que sempre pondere, pare antes de concluir ou decidir. Alimento desperdiçado é algo absurdo e que deve ser denunciado, não tenho dúvidas. Mas há o contraponto. Daqui em diante, essas denúncias vão ser mais frequentes. Te aconselho as factuais, como o caso do macarrão, são interessantes, são quentes, mas as de assuntos antigos que se reacendem em tempos de eleições, geralmente foram forjadas, foram pintadas, reformadas para induzi-lo. Abra o olho, eleitor. A campanha já começou. E nosso programa também. Vamos em frente em mais um programa Cláudio Alves. O programa de hoje é um desafio para nós e o nosso entrevistado. Professor Feliciano Llanos Azuaga está aqui para analisarmos o estado do ponto de vista da economia e levar a você a compreender o que podem ser bons negócios para os próximos anos. O professor Feliciano está concluindo um curso de doutorado em economia aplicada, tem forte atuação na Unemate e é consultor do DENIT aqui em Mato Grosso. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudio. Satisfação muito grande e um privilégio ter o senhor aqui como entrevistado na noite de hoje para o estado de Mato Grosso e, para não dizer, uma honra. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente, e espero poder contribuir com o crescimento do nosso estado, que é um estado que me acolheu. Sou sul-mato-grossense de nascimento, mas me considero um mato-grossense por escolha, por opção. Professor, eu quero já começar batendo numa tecla. Uma empresa ou um cidadão está aí com 5 milhões, ou 10 milhões, ou 50 milhões em moeda, querendo investir em Mato Grosso. O que o senhor diz? Eu digo que sempre para os meus colegas, principalmente de outras regiões do Brasil, que o Mato Grosso é o nosso faroeste brasileiro, é a terra das oportunidades. E o argumento sempre é bem simples. Aqui é uma região que está em constante crescimento. Se a gente pegar nos últimos 15 anos, o Mato Grosso foi o estado que mais cresceu no Brasil. E por que cresceu? Porque são regiões novas que estão abrindo devido à agricultura, e tem um dinamismo na área de serviços, de empreendedorismo, que eu acho assim fantástico. É uma região que tem muita propensão a novos negócios. E outro fator interessante de a gente analisar para um investidor é assim, a gente está criando uma classe média. O que a gente viu na migração, principalmente na região norte do Mato Grosso, na década de 70, década de 80, foi os agricultores abrindo as áreas, sendo os nossos exploradores. Certo. E atualmente a gente vê uma segunda, uma terceira geração, e os novos imigrantes, que eu me considero um desses, criando uma classe média, uma classe de consumo, uma nova sociedade que precisa de nova infraestrutura, novos serviços. Então, serviços, que seria o que você me perguntou para os investidores, eu acho que serviços é o que o Mato Grosso tem exigido, que é uma coisa que é para agora, para já, se a gente analisar os eventos que estão vindo para o Mato Grosso, que a Copa do Mundo é o principal, é uma coisa necessária. Que serviços o senhor poderia aconselhar numa situação dessa natureza? Porque quando se fala em serviços, se abrange diversas áreas. Diversas áreas. Tem algum direcionado que o senhor aconselharia? Depende da região do estado, né? Uma coisa que eu considero bem interessante do empreendedor para ter sucesso no Mato Grosso é ele ter essa percepção da transformação da sociedade mato-grossense.
Uma sociedade que demanda serviço em alimentação, a estrutura familiar está mudando, as mulheres estão se tornando mais independentes. Então, alimentação e principalmente os jovens do Mato Grosso precisam de cultura, entretenimento. Então, existe uma gama de serviços que a gente vai falar. Mas, pontualmente, alimentação, cultura, lazer, entretenimento em geral. Que justificativa plausível o senhor daria para Mato Grosso para investimento em serviços? Em serviços, a criação de uma nova classe média. A gente pode observar que nosso estado é um estado pequeno, quando considera áreas metropolitanas, do sudeste ou da região sul, mas é uma classe média que cresce de forma muito rápida. Eu acho que você mesmo pode ser, eu posso considerar o senhor um exemplo do que aconteceu no Mato Grosso. 30 anos atrás, o que era a nossa região? O que era Cuiabá? Hoje, quando a gente vai num shopping em Cuiabá, a gente vê aquela pujança, o dinamismo comercial, os empresários locais, a rede hoteleira expandindo. Então, esses aspectos a gente mostra que a sociedade ela está em constante transformação. Então, quando a gente fala serviços, a sociedade quer isso de forma rápida. Que conselho o senhor dá para o investidor, por exemplo, aqui em Cuiabá, ou lá no norte do estado, ou em diversas regiões? Há alguma técnica para se descobrir no que investir, professor? Existem várias técnicas, principalmente das consultorias de viabilidade econômica, de estudo de demandas específicas, mas algumas coisas que é a vantagem do empresariado local, principalmente do empresariado mato-grossense, ele conhece a cultura local. Ele sabe que o cuiabano aprecia um bom chopp, que o cuiabano gosta de um bom entretenimento, ele sabe que as questões culturais na região norte são presentes, então essa é a vantagem ainda do empresário local em relação ao empresário que vem de outra região para se instalar na nossa região. O senhor chega, por exemplo, numa cidade como Sorriso, lá no norte do estado, dá para se enxergar a figura de um shopping, foi construído para isso. Correto. O senhor chega na cidade de Tangará, também a mesma coisa, mas o senhor, quando entra dentro, assusta por falta de movimento. Correto. O que o senhor atribui? Falta de planejamento? Não há público para isso? O que o senhor atribui? Às vezes é falta de planejamento, porque a gente sabe que tudo tem o seu tempo. E na área comercial, somente quando fala de shopping center, a gente sabe que tudo também tem seu tempo e tem a sua necessidade de demanda e de escala. Vou dar um exemplo bem simples, eu gosto sempre de comparar. Campo Grande e Cuiabá. Cuiabá tem um dinamismo econômico muito mais acelerado que Campo Grande, principalmente na década de 2000 e década de 90. Campo Grande tinha um shopping, Cuiabá já tinha 3 shoppings. Mas é o dinamismo da região específica, é um eixo, é um ponto de transporte logístico, é uma grande quantidade de imigrantes, é um dinamismo comercial um pouco diferente. Então, o empresário tem que ter essa percepção. Cidades de médio porte na região norte do Mato Grosso. Às vezes a cidade é extremamente rica, que é o caso de Lucas, Mutum, Primavera, Sapezal, mas para alguns tipos de serviços, aí eu vou dar um exemplo bem simples. Para ter cinema, para ter grandes universidades e para ter teatro, eu tenho que ter uma escala mínima para o empreendimento acontecer. Eu não vou querer colocar um shopping de 300 lojas numa cidade de 80 mil habitantes. Entendi. Ou de 100 lojas numa cidade de 100 mil habitantes. Agora a gente observa a Constituição no Mato Grosso, Rondonópolis, Sinop, a formação de polos de consumo. A região sul, Rondonópolis absorve esse polo de consumo das regiões daquela região, Primavera e região, e a região norte se concentra em Sinop. E por que eu afirmo isso? A gente observar como que Sinop se transformou num polo de serviços e um polo educacional e na área de saúde também. Como Cuiabá também absorve toda aquela população da Baixada Cuiabana. Professor, qual a relação, no caso, entre a prestação de serviço e, vamos citar, por exemplo, a agricultura? Eu gosto de falar com um economista aqui, a gente sabe que a agricultura é extremamente importante, mas uma coisa que eu dou um exemplo para ficar mais claro para o telespectador, imagina um motor. O motor é a área de serviços. Tipo assim, o grande montante de renda gerada na economia do nosso estado é serviços. 2/3, não vou precisar agora, mas 2/3 é serviço que gera renda. Por exemplo, nós somos da área de serviços. O engenheiro agrícola é da área de serviços. Mas a gasolina desse motor é agricultura. Se a gasolina é boa, o motor funciona bem. Quer dizer, o motor ele depende dessa base agrícola. E o que movimenta o setor de serviço do Mato Grosso é essa base agrícola que a gente pegou nos últimos 6 anos de bons preços das commodities. O senhor está querendo dizer que a prestação de serviço depende diretamente da agricultura? Depende. Porque eu dou um exemplo assim, para os meus alunos na universidade, que o que gera a riqueza no nosso estado é a agricultura. Agora, o que distribui a riqueza são serviços. Olha que interessante, O que cria classe média é serviço. São os advogados, são os médicos, são os profissionais liberais, são os consultores. Isso é classe média que é criado. Mas um agricultor pode virar um prestador de serviço? Isso é uma pergunta que eu falo, né? Até hoje nem falo que o nosso agricultor é um agricultor extremamente moderno.
Eu até falo que nós trabalhamos com parceria com a Embrapa, o agricultor nosso ele é muito moderno, mas na porteira para dentro, e ele está se profissionalizando da porteira para fora, que é a parte empresarial mesmo, que é a parte de preço, de entender de mercado. E alguns agricultores têm essa facilidade de fazer a transição. Agricultura e para o segmento de serviços, que nas cidades, em Cuiabá, no norte do Mato Grosso, acontece isso facilmente, Rondonópolis. Só que o que eu vejo é que a segunda e a terceira geração dessas famílias de agricultores que vai virar profissional liberal ou vai virar um empresário. É aquela família que chegou 30 anos atrás, fez a renda, abriu as áreas agrícolas, mas o filho foi estudar. Entendi. O filho quis montar uma empresa, o filho quis trazer uma franquia para o Mato Grosso. Então, essa transição, não da pessoa, mas do núcleo familiar. O agricultor, ele acaba agregando também o segmento de serviço. Senhor, dá para se ter uma noção de quanto a prestação de serviço representa no PIB de Mato Grosso hoje? Aproximadamente acima de 2/3. Tá? Se eu pegar lá os dados, as contas do estado do Mato Grosso, a gente vai ver que a grande parte da geração da renda do Mato Grosso é serviço. A gente tem uma impressão assim, que no montante é agricultura, mas não. Mas como eu expliquei, a base é agricultura. Se a agricultura vai mal, o motor não funciona. O senhor vê o governo preocupado com a questão da prestação de serviço no estado? O governo, eu sempre argumento que o que gera renda, produto, emprego, trabalho, são os empresários. O governo tem que dar base. Se o governo não dá base, o empresário ele é muito dinâmico, ele não depende do governo. O que eu vejo, às vezes, é que o empresário nosso ele é extremamente moderno e, às vezes, a estrutura governamental não acompanha. Ele tenta fugir disso, mas isso atrapalha. O governo poderia ajudar muito mais do que ele ajuda, às vezes. Vou dar um exemplo bem simples, qualquer empresário que está escutando sabe isso, burocracia. Verdade. Burocracia, excesso de papelada, demora de trâmites públicos. Para o agricultor lá da nossa região norte do Mato Grosso, a demora e a falta de a gente ter uma visão de longo prazo sobre a questão das licenças ambientais. Ele começa um processo que nunca sabe quando vai acabar o processo ambiental. Dificulta o investimento. Um empresário, o que eu chamo de empresário rural, como é que eu vou entrar no negócio se eu tenho extrema incerteza envolvida nesse negócio? Essa é a minha ideia de papel do governo. Criar uma estrutura que facilite o empresário. A gente usa um conceito internacional que é de business friendly. O governo tem que auxiliar o empresário. Que ele gera renda. O que gera renda é a empresa, não é governo. Ok. Vale a pena ficar com o programa Cláudio Alves, que ainda hoje discute sobre a viabilidade econômica de cidades afastadas dos grandes centros, sobre a Copa do Mundo e a economia, e a relação entre a nossa agricultura e a Ásia. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A China representa 15% da economia mundial. A média de crescimento do país nos últimos anos é de quase 10% ao ano, taxa superior à da maioria das economias mundiais, inclusive a do Brasil. O produto interno bruto chinês ultrapassou a casa dos 7 trilhões de dólares em 2011. A China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.